Questão 145, caderno amarelo. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. A expressão da função altura é dada por... Nós vamos resolver essa questão de 2 maneiras. A primeira maneira, partindo do princípio que você sabe muito pouca coisa de trigonometria, só sabe o básico. E depois, numa segunda maneira, nós vamos detalhar mais. Bom, desenhei aqui o círculo trigonométrico. Sabemos que o círculo trigonométrico é um círculo que tem raio unitário, raio igual a 1. Esse eixo deitado é o eixo do cosseno, você pode associar, está deitado, está com sono, cosseno, e está em pé, está sem sono, é o eixo do seno. Aqui seria o 0 graus, aqui seria o 90 graus, ou π sobre 2 radianos, lembrando que π radianos corresponde a 180 graus, né? Então π sobre 2 seria 180 sobre 2, dá 90. Aqui seria o π radianos ou 180 graus, 3π sobre 2, e aqui seria o 2π congruente com o zero, né? Muito bem. Nós vamos tirar aqui o seno e cosseno de apenas esses 3 arcos, 0, π sobre 2 e π. Lembrando que cosseno é abscissa e seno ordenada, ok? Vamos lá, então 0 graus está aqui, eu quero o seno. Então é como se eu te perguntasse qual é o y desse ponto. Qual é o deslocamento vertical desse ponto? Bom, o deslocamento vertical dele é 0. Então o seno de 0 é 0. π sobre 2, o seno é o y desse ponto. O y desse ponto é o raio do círculo trigonométrico, portanto igual a 1. Π, o seno de π, é o y desse ponto, 0. Não é isso? Agora vamos tirar o cosseno desses mesmos arcos. Lembrando que cosseno é abscissa, é o x. Então, 0, o cosseno é o deslocamento horizontal desse ponto, é o x desse ponto. Bom, o x desse ponto é o raio, né? Portanto, é igual a 1. O cosseno de 90 graus, ou π sobre 2, é o x desse ponto, portanto, 0. E o cosseno de 180 é o x desse ponto, seria o raio, só que daqui para cá, menos 1. Agora eu vou fazer pelas alternativas. Então, primeiro, eu vou experimentar fazer t igual a 0. Então, se você põe 0 aqui na alternativa A, lembrando que a imagem do 0 tem que dar 88. Então, se você coloca aqui seno de 0, bom, seno de 0 é 0. 0 vezes 80 dá 0, mais 88 dá 88. Então, essa aqui, por enquanto, atendeu. Vamos ver a letra B. Cosseno de 0. Bom, cosseno de 0 é 1. 1 vezes 80 dá 80, mais 88 dá 168. Então, essa aqui está descartada, porque a imagem tem que ser 88. Então, essa aqui vamos escrever um não nela. Não atendeu. Bom, letra C. Se você põe aqui cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1 vezes 88 dá 88, mais 168. Isso aqui vai dar mais de 200. Completamente fora. Bom, o seno de 0 é 0, vezes 168 dá 0. E 88 vezes o cosseno de 0. Cosseno de 0 que é 1. 88 vezes 1 dá 88. Então, pode ser essa alternativa também. Vamos aguardar. Letra E. Seno
de 0 é 0 vezes 88, então isso aqui dá 0. E o cosseno de 0 é 1 vezes 168, dá 168. Furou também, porque o resultado tinha que ser 88. Então essa aqui também não atende, né? Então estamos entre as alternativas A e D. Agora eu vou julgar um outro valor, né? Vamos julgar, por exemplo, o π radianos, né? Então vamos lá, vamos colocar π aqui. Aí a imagem teria que ser 88 também, né? A imagem do π também tem que dar 88. Então na letra A, se você põe π aqui, o seno de π é 0, vezes 80 dá 0, mais 88. Então atendeu. Agora vamos para essa aqui. O seno de π é 0, vezes 168 dá 0. O cosseno de π é menos 1, vezes 88 vai dar menos 88. Então essa aqui furou também. Consequentemente, a resposta correta é a letra A. Acertou a questão com pouco conhecimento em trigonometria. Agora nós vamos detalhar melhor essa questão. Eu desenhei aqui o círculo trigonométrico e vou calcular aqui o seno de alguns valores. Lembrando que seno é o eixo vertical, né? Ordenada. Então vamos lá, o seno de 0 seria o y desse ponto, é 0. O seno de 90 é igual a 1. O seno de 180 é 0. O seno de 270, ou 3π sobre 2, menos 1. E o seno de 2π é o mesmo que o seno de 0, portanto é igual a 0. Vou lançar esses valores nessa nossa tabela. Então, seno de 0 é 0, de 90 ou π sobre 2 é igual a 1, de π ou 180 é igual a 0, de 3π sobre 2 menos 1 e 2π igual a 0. Agora eu vou lançar esses valores aqui no meu gráfico. Então, 0, 0 vai passar aqui, depois 90 ou π sobre 2 seria 1, depois π seria 0, 3π sobre 2 seria menos 1 e 2π seria 0. Se você ligar esses pontos, você vai ter o gráfico da função seno. Seria mais ou menos isso aí. Agora nós vamos fazer o gráfico da função 80 vezes o seno. Então seria você pegar todos esses valores e multiplicar por 80, né? Então, 80 vezes 0 dá 0, 80 vezes 1 dá 80, aqui dá 0, aqui dá menos 80 e aqui dá 0. Vamos lançar esses valores no gráfico. Evidente que eu tenho que mudar a escala, né? A diferença desse gráfico para esse é que aqui as ordenadas são 80 vezes maiores, né? Muito bem, então no 0, 0, lá em π sobre 2 seria 80, aqui em π seria 0, depois menos 80, depois volta para 0. Ligando esses pontos, você terá o gráfico da função 80 seno de x. E depois eu vou fazer o gráfico dessa função. Seria pegar esses valores aqui e somar 88. Então aqui vai dar 88, aqui vai dar 168, aqui vai dar 88, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 88. Agora vamos lançar esses valores no gráfico. Então x igual a 0, a imagem é 88. Depois x igual a π sobre 2, a imagem é 168. Depois π, a imagem volta para 88. 3π sobre 2, a imagem seria 8. E depois em 2π, a imagem seria 88 novamente. Unindo esses pontos, você vai ter o gráfico da função que ele deu aí.
ok? Se você procurar lá, a resposta correta então é a alternativa A. Lembramos que esta função de 2π para frente, ela é periódica, né? Isso aqui, esse período aqui, esse formato dessa curva, ele continua o mesmo, né? Então, de 2π para frente é uma repetição disso que aconteceu de 0 até 2π.